Essa mesa aqui é sobre cultura para a educação antirracista. Quando a gente pensa no livro, na escrita do livro, a gente também pensou que é necessário, a partir de uma criação literária ou não, né, mas também desse movimento aqui, ó, criar uma nova cultura, né? Não uma nova cultura, mas pensar numa cultura para a educação antirracista. E ela vem a partir, claro, desse conhecimento que é feito nas universidades e tal, mas também aquilo que não é feito na universidade, que está na memória, que está na música, que está no corpo, né, em outros tipos de expressão. Que a gente vai ter amanhã, inclusive, breaking aqui junto na programação, né? Então é sobre um pouco sobre isso também, né? Então, essa mesa é sobre isso. E eu vou deixar agora na mão da Isabelle, que ela vai dar conta. Valeu. Mesa 2, então. Cultura para a educação das relações étnico-raciais. Essa mesa reúne educadores para discutir estratégias culturais de enfrentamento ao racismo na educação, a partir de práticas de letramento racial, currículo afro-brasileiro e escuta das comunidades. Vou, então, apresentar o pessoal que compõe a mesa. Com muita alegria, eu chamo a professora Jerusi Romã, filha de Zulma Silva Romã e Bernardino Romã. Nascida em Florianópolis, é pedagoga, educadora social, escritora. Ela, inclusive, escreveu um livro sobre Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil. É militante do movimento negro desde 1982. Pioneira como a primeira pessoa negra a ingressar no mestrado em educação da UFSC. Atua na construção de políticas públicas para a educação nas relações étnico-raciais e em diversos municípios do Estado. Foi presidente do Fórum de Educação das Relações Étnico-Raciais e consultora na área, contribuindo com a elaboração de diretrizes como a Matriz Curricular ERER, em Santa Catarina. E também é mamãe da Azânia Marim e do Caiodê. Por favor, professora. Gostaria de chamar também a professora Elisângela Fontoura, filha de Ângela Maria Fontoura e Amaury Fontoura, professora da Rede Pública Municipal de Bento Gonçalves, graduada em Pedagogia, com pós em Ensino de Matemática e em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Integra a Sociedade Educativa e Cultural 20 de novembro desde 2019, atuando na educação com prática de transformação social. Prof. Elisângela. E também o professor Agenor Lopes Filho, que é filho de Agenor Lopes e Salete Justino de Oliveira. É professor da Rede Pública e pesquisador das relações étnico-raciais, doutorando e mestre em educação pela UX. Investiga o racismo no cotidiano escolar, com foco nas experiências de crianças negras em processos de alfabetização em Bento Gonçalves. Um minuto. Vou passar, então, a palavra para vocês. Professor, pode ser o senhor. Fique à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui hoje, né, presente. A gente se fortalece, né, eu digo que é um lugar onde a gente vem, bebe um pouquinho, carrega as energias e volta para o combate, né? Eu sou o professor Agenor, eu dou aula, né, embora eu faça minha pesquisa com crianças, com alfabetização, eu sou professor de ensino médio, né, e faço meu combate, né, com os alunos já na fase de adolescência. Mas a minha pesquisa ela me arrasta para a alfabetização por causa da repetição, né, do racismo que eu vivi enquanto aluno na fase da alfabetização e com o meu filho também, né, que passou pela mesma situação que eu passei, né, em período da alfabetização. E essa foi um disparador que me levou a minha inquietação, então, a querer descobrir um pouquinho mais
dessa vivência dessas crianças, das experiências das crianças, em especial na nossa cidade de Bento Gonçalves. E a minha pesquisa ela é uma pesquisa, embora dura, né, porque falar de racismo também é um pouco duro, a gente que consegue, com essa malemolência, deixar mais divertido, alegre, né? Mas ela também é muito bonita, porque acontece em modos de ateliês, onde eu consigo conversar com crianças negras, onde a gente consegue se ver, né, como um espelho, né? E dali eu trouxe alguns dizeres, né, onde as crianças de fato falam e esboçam ali as suas experiências em modo de desenho, né, algumas frases que elas constroem, inclusive, como uma resposta para o Arthur, né, e que preenche, né, e como eu costumo dizer, né, que me dá energia, né, e a partir delas eu continuo a fazer esse combate pelas estruturas da universidade. Né? Eu não sei, eu passo o microfone, eu continuo falando. Boa noite, boa tarde, bom vespertino, pessoal. Então, eu sou a Elisângela, sou fruta da terra, né? É sempre bom dizer, porque as pessoas perguntam, onde que tu é? Da minha mãe. Nos momentos que eu estou mais educada, eu digo que eu sou da minha mãe, né? Aí eu digo, não, eu sou de Bento, nasci no Taquini, das mãos do Dr. Lago, que era o obstetra na década de 80, então o pessoal acredita que eu sou de Bento, né? Ele também foi nascido pelas mãos do Dr. Lago. Olha. Né? Então, a gente tem essa referência, né? Eu sou professora aqui na Rede Pública Municipal de Bento, sou formada em Pedagogia, né? Tenho a pós-graduação em Ensino de Matemática e uma pós-graduação em Educação para as Relações Étnico-Raciais, né? Desde que eu estou na 20 de novembro, em 2019, que eu ingressei, tenho feito um trabalho junto com a Zilda e com toda a galera aqui, de levar a educação afrodescendente para as escolas. Então, a minha atuação foi muito mais no sentido de fazer palestras, desde o berçário lá na educação infantil, levando o tambor para dentro da creche, né, levar o tambor, os instrumentos afro, né, até o ensino superior, trabalhando com as turmas de psicologia na UX, né, fizemos esse trabalho todo, com oficinas, com palestras em Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha. Então, levar o conhecimento sobre a afrodescendência, porque se as pessoas tiverem um pouquinho de conhecimento, elas já vão ter um entendimento melhor, diminuir a questão do racismo, das desigualdades que a gente tem. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho. Agora a gente está fazendo um pouco menos, porque as pernas não aguentam, é muita coisa para a gente abraçar, é muito assunto, mas a gente tenta fazer o melhor trabalho possível e levando o nome da 20 de novembro, que é a nossa entidade, que eu sempre digo nas palestras. É a única entidade totalmente consolidada, firme, que consegue andar ao longo dos tempos e levar a palavra da afrodescendência para onde for necessário. Né? Então, é isso. Prof. Jerusa. Ela falou que 20 minutos para cada um. Vocês sabem disso? A gente vai dando... A gente começa de novo. Pode ir, prof. Eu falo mais que a mulher da conta. Tá. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu começo saudando os nossos ancestrais todos. Todos. Quando eu vi o trabalho, rapidamente, mas já vi pela internet, é um estudo sobre ancestralidade, sobre genealogia, é um estudo sobre a história daqueles que vieram antes. E é um estudo que vai também entregar para uma corrida de bastão, né? Então está entregando para as novas gerações um legado. Deixou de ser um trabalho acadêmico e passou a ser um legado. Então eu acho importante saudar todos que nos abençoem, que nos protegem, que nos guiam, todos também, porque nós não andamos só, embora nem sempre enxergamos as nossas companhias. Quero agradecer à Sociedade 20 de novembro pela possibilidade de estar pela primeira vez em Bento Gonçalves. Vim lá de Salvador, viajei ontem o dia inteiro, confiante num convite que foi me feito no ano passado,
Não foi ontem, não foi na semana passada, não foi há 15 dias atrás, o que demonstra muita deferência, muito respeito, muita atenção, né? Antes eu era mais serelepe, botava uma mochila nas costas e andava. Agora, com 65 anos, as coisas ficam um pouco mais difíceis e, ainda assim, a sociedade me deu todas as condições para que eu pudesse viajar e estar aqui com vocês, com todos e todas. Eu agradeço especialmente ao Lucas, que também é uma geração que já considero legado de um movimento de Florianópolis, o Movimento Negro de Florianópolis, que também conta aqui com a professora Lisandra. Nós somos uma organização do sul do Brasil, assim como a Sociedade 20 de Novembro, e nós sabemos o quão fomos apagados da história dessa região, né? Nós sabemos a nossa história, mas ainda é muito difícil fazer com que todos saibam, todos, independente da etnia, todos, porque a nossa história é um patrimônio da humanidade. Se dizem que a humanidade começou na África, então a humanidade é afrodescendente. Portanto, a nossa história diz respeito a essas pessoas também, não é? Nós não lemos só a partir dos territórios étnicos, mas nós lemos também a partir do conceito global de humanidade. Nós somos humanos e nós estamos tentando, nos últimos 100, 120 anos, 200 anos, desde a abolição da escravatura, reivindicar o nosso lugar de humanidade. Então, é por isso que os temas se apresentam, é por isso que os temas se colocam. Então, eu quero agradecer muito por esse motivo. Bom, eu vou usar os meus 20 minutos de fala, porque eu falo mais do que a mulher da cobra, não sou assim tão rápido, para dizer o seguinte: me pediram para falar um pouco da experiência das relações étnico-raciais. Ai, desculpa, eu também gostaria de saudar as crianças, a minha beijada aqui no meu ouvido. Saudar as crianças, saudar, porque assim, nós estamos aqui, ela disse ali, a Zilda querida, já estou indo. Também falei com a Carolina, porque teve a perda do esposo. Ele já foi, mas, ao mesmo tempo, a neta dela chegou, né? E as crianças estão aqui para a gente lembrar de que a gente vai precisar também perpetuar, manter essas resistências por conta disso. E evento de pessoas pretas que não tenham crianças, não têm axé, né? Porque nós somos uma família extensiva, coletiva, e que traz os nossos e as nossas, que não tenha idoso, que não tenha criança, que não tenha pessoas com necessidades especiais, porque também isso é um lugar muito relevante, né? Eu que sou filha de Obaluaê, o orixá da saúde, o senhor das palhas, a presença desse grupo me diz muito, muito, particularmente naquilo que eu assumo como uma identidade de olhar para as pessoas em condições especiais. A educação étnico-racial caminha junto com todas as outras modalidades da educação, com todas as outras, não é? Então, se eu for pensar no quanto eu tenho de população que está isolada, segregada em casa, porque não tem a oportunidade de vir, de mobilidade, isso também, no nosso caso, a população negra, isso também é racismo. Então, eu quero dizer que eu trabalho com educação e relações raciais, não com esse conceito, desde 1982. Mas eu comecei a ser professora com 9 anos com a minha mãe. A minha mãe foi professora do Movimento Brasileiro de Alfabetização, chamado Mobral, em Florianópolis. Naquela época não havia violência, absolutamente não era sobre isso que minha mãe me levava como companhia todas as noites com ela para a escola. É pelo código moral da cidade. Mulheres andando sozinha à noite, né? Uma mulher casada andando sozinha à noite. Então, mãe me levava junto, fazia eu fazer os deveres lá na mesa, eu fazia muito rápido, e depois, lembro, saía de carteira em carteira, segurando na mão das pessoas adultas, porque era esse o método do Mobral daquela época, ensinando-as a escrever as primeiras letras. Eu não lembro do rosto das pessoas, eu lembro das mãos, porque o método era esse. Então, eu sei desde quando a ideia de ser educadora me atravessa. É a partir da experiência com a minha mãe, que também foi alfabetizadora de crianças por muito tempo. E aí,
eu entendi de imediato, jovem, qual era a função social da escola, porque ela tem uma função. E, ao mesmo tempo, como toda pessoa negra, também entendi o racismo na escola. Uai, como que não? Me lembro que a tecnologia da terceira série primária era um lápis com borracha, era uma novidade. E a minha professora, uma mulher branca, todas as sextas-feiras ela destinava 2 lápis para os melhores alunos da semana. E eu ia passando, até que um dia, por impulso, eu levantei a mão antes que ela dissesse o nome e disse: eu fui a melhor essa semana. Então eu entendi o quanto invisível nós éramos, o quanto invisível a população negra era. Ela sempre entendi isso. Até chegar ao mestrado, como diz a minha biografia, a primeira mulher preta, a primeira pessoa preta a ingressar no mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esses lugares me deram uma convicção. Primeiro, nós não temos uma sociedade mais ou menos racista. Eu configuro a perspectiva de Frantz Fanon. Ou uma sociedade é racista ou ela não é. Mais ou menos não existe. A ideia de que as pessoas não nascem racistas, elas aprendem. A história contemporânea está mostrando que as pessoas estão sendo educadas para serem racistas em alguns territórios no Brasil. E no sul do Brasil, especialmente. Porque elas podem escolher não ser, mas elas estão escolhendo ser. E esse é um projeto político que nós precisamos enfrentar e ter esses espaços. Se reunir num sábado e num domingo é um projeto político. É uma proposta política de pensar a sociedade. Não é? Chamar pessoas com portas abertas que queiram partilhar dessa conversa é um projeto político. Porque antes, quando nós militávamos até os anos 90, até os anos 2000, a gente sabia que a sociedade era racista, mas havia uma linha, né, de se lidar com essas temáticas. Nos últimos 5 anos para cá, as pessoas têm orgulho de dizer a quem elas são vinculadas no campo racista, inclusive. E inúmeros movimentos, né, que não colocam não só a nossa perspectiva em teste, em risco, como também a nossa própria sobrevivência física. Então, o genocídio da juventude negra, que é um tema desde a abolição da escravatura, não é? Uma pauta, por exemplo, que se tornou extremamente atualizada, porque o racismo se moderniza com a sociedade. Antigamente, nós só falávamos de racismo, a minha geração do movimento negro. Hoje, nós falamos em racismos. Olha o requinte de perversidade de um modelo de sociedade que a gente pode dizer que a gente tem racismos. É o cultural, é o estrutural, é o recreativo, e assim vai. Percebem? Mas não é porque nós produzimos o conceito, eles que produziram os racismos, que nós estamos tipificando. Não é? Não há uma inversão de lógica. Eu não falaria de racismo se não existisse racismo. Eu tenho outra coisa para fazer na vida. Eu gostaria de fazer a mesma coisa que os brancos fazem. A mesma coisa. Mas eles não nos deixam, porque eles produzem racismo. E como nós nascemos com uma capacidade absurda de não aceitar, porque nós temos herança suficiente, modelo suficiente para, como exemplo, nós estamos aqui fazendo esse movimento. E o que eu faço? Eu discuto com a escola. Eu sou formadora de professores há 40 anos, de qualquer lugar do país. Eu só não formei professores em Rondônia, mas onde me chamam eu vou. E qual que é a questão? Por que o professor? Porque quando nós começamos o NEM, lá na década de 80, a gente entendeu que se a gente não ensinasse o professor, ele não saberia ensinar, porque ele não aprendeu o que estava sendo dito para ele ensinar. Não é? Assim como a Lei 10.669, nós ainda não chegamos nem na beirada do currículo, porque a lei diz que é incluir conteúdos no currículo. A gente não chegou nem na beira ainda. Por quê? Porque o nosso trabalho maior ainda tem sido formar professores, para que eles ensinem as crianças.
Eles são sujeitos que conduzem a pedagogia. A escola não é do professor, a escola não é do diretor, a escola é do estudante, é do aluno. Contudo, o mediador do processo é o professor. E nós precisamos de um professor extremamente bem preparado para esse processo. Então, eu tenho feito isso. É um dos trabalhos com os quais eu mais gosto de me envolver. Um público majoritariamente branco, porque eu estou falando de Santa Catarina, não é? E um público muito mobilizado quando o professor consegue entender quais são as chaves do racismo, que não é uma mudança de lugar. Eu não estou querendo trocar o brancocentrismo pelo afrocentrismo. Eu estou querendo discutir uma sociedade democrática. Quando ele entende que a gente não está querendo ameaçar ninguém, a gente só está querendo viver, o bem viver, dentro das nossas perspectivas históricas, culturais, filosóficas, não é? Ele consegue entender que a escola é um direito nosso, a escola é de todo mundo. Por que eu, a minha geração, que viveu um currículo 100% eurocêntrico, tenho que reproduzir isso com a minha filha, que tem um nome africano, a Zânia, que eu digo que ela é bonita, que ela é linda, um filho que tem um nome Caiodê, que eu digo que veio da África, e ele vai para a escola embranquece ele. Eu enegreço em casa, mando para a escola escangalha e me manda um guri todo errado, porque tem racismo, porque tem violência, porque tem assédio, porque tem apagamento curricular, porque tem apagamento pedagógico e porque tem negligência no processo de ensinar e de aprender. O nosso tempo ancestral e civilizatório não é o mesmo tempo das sociedades brancas. E eu não estou dizendo que elas são menos ou que nós somos mais. Eu estou dizendo que não é o mesmo tempo. A nossa perspectiva sócio-histórica não é a mesma. Portanto, o nosso debate tem sido sempre esse. Hoje, nós já não aceitamos mais aquela ideia de que temos um grupo forte dentro da sala de aula e um grupo fraco. Eu, na minha turma, tem até a fila. Fila dos fracos, fila dos fortes, Não, nós não aceitamos mais isso. Hoje nós dizemos que nós temos crianças com processos de aprendizagem distintas e que nós vamos ter que dar atenção a todas elas. E isso não quer dizer que aquelas que não aprendem não sejam as nossas. Também nós podemos criar esse estigma. As nossas aprendem e aprendem muito bem. Não é? As cotas estão aí para dizer isso. Santa Catarina tentou derrubar as cotas, o Supremo Tribunal disse que cotas fica, e a gente tem todos os indicadores de quem fez a defesa das cotas no Supremo Tribunal dizendo o seguinte: qual foi o problema? Nunca deu errado, sempre deu certo. Mas é porque os nossos meninos estão chegando no curso de medicina, mas é porque os nossos meninos estão chegando no curso de engenharia, mas é porque os nossos meninos estão chegando no curso de direito, é porque a gente está fazendo não mais mestrado, como eu cheguei lá no começo. Agora a gente já está no pós-doutorado. A gente já está fazendo sanduíche fora do país. A gente já está fazendo outras questões que eles não esperavam que tão curto espaço de tempo nós chegaríamos lá, porque o nosso problema nunca foi inteligência, o nosso problema sempre foi oportunidade. Quando nós conseguimos atingir o lugar de direito, nós chegamos e nós podemos chegar. Então, eu vou encerrar para depois a gente retomar, dizendo o seguinte: não importa o quão necessário e quantas vezes nós vamos precisar fazer a formação. A cultura é o cimento que liga, não é? Liga. Nós precisamos debater como que essa história das pessoas pretas impacta na cidade. Eu fui ao centro. Chamei o Uber e fui ao centro, porque eu disse, não é possível eu vir falar num lugar sem pelo menos eu olhar um dos territórios do lugar. E eu vi 3 haitianos, que a gente conhece os haitianos, né? Eu trabalhei com o movimento, e 2 pessoas pretas no centro da cidade. E eu não fui para não fazer outra coisa que não fosse ver pessoas pretas, entender onde é que elas estavam. Então, foi isso que eu vi. E claro que alguns olhares, porque é uma mulher de cabelo vermelho andando pelo centro das cidades também, preta, não é? Mas aqueles olhares com os quais eu já estou acostumada. Nada ofensivo. Curioso, né? Curioso. Mas eu sabia muito bem onde é que eu estava. Né? Então, o que eu quero dizer é,
esse percentual que o Lucas disse e que eu não vi no centro da cidade, eu não vi 20%, pessoas representando 20% da população no centro da cidade. O que já me indica que é uma cidade extremamente gentrificada. Racista, com certeza, porque todas as pessoas me indicaram onde é que estava a população negra no lugar. E aí a gente sabe, não é no centro, a gente sabe qual é o bairro, a gente sabe quais são as condições estruturais do bairro. Então, por mais desenvolvido que seja a cidade, nós que discutimos territórios negros como uma categoria, né? Aqui é um território negro. Então, quando nós discutimos território negro, quando a gente olha para uma cidade, como eu olhei hoje no centro, eu já entendi que não é só uma questão de ser 20% ou 30%, é um projeto. É um projeto. É um projeto, inclusive, que diz, esse território aqui, esse visível aqui, não é para ti. Que passa pela mobilidade urbana, que passa pelo transporte público, que passa pela qualidade da escola, se é igual a do outro bairro, e pela moradia, enfim. Então, esse debate de cultura atravessa a educação, sim, atravessa. Eu acho muito interessante continuar na educação afropopular. A educação afropopular é o que nós estamos fazendo aqui. A educação afropopular é uma educação de resistência, é uma educação onde ninguém ensina ninguém, nós aprendemos juntos, nós aprendemos. Por acaso, hoje somos nós três que estamos aqui, mas isso pode ser cíclico, pode ser circular, porque tem muita história, Zilda e Raquel hoje me levaram para passear, e nessa conversa de ir, de voltar, eu escutando elas falando. Então, assim, são muitas histórias de apagamento. Então, São Bento também é preta, a minha categoria é negra, né? São Bento também é negra, assim como Florianópolis também o é, não é? É a terra da primeira deputada negra do Brasil, eleita em 1901, que é Antonieta de Barros. A mãe foi escravizada em Lages, a mãe foi lavadeira. Antonieta teve a oportunidade de ser alfabetizada, Antonieta fez o magistério, assim como a minha mãe, assim como muitas mulheres pretas, que significaram uma mobilidade socioeconômica em Florianópolis. Mulheres que fizeram um curso normal e homens que foram para a força pública ou para um trabalho de renda mais mediana. E Antonieta de Barros se tornou, então, a primeira deputada preta do Brasil. Criou o Dia do Professor, porque para ela professor é uma categoria essencial, ela também é, ela entendia a capacidade de transformação. E nós sabemos que não é só Antonieta, Antonieta é uma. Por isso que é importante a história do livro, por isso que precisa escrever mais. Então, eu agradeço, muito obrigada, e eu fico à disposição. Um abraço. Aproveitando, então, algumas falas da prof, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Elisângela e para a professora Genor. No dia a dia das escolas de Bento Gonçalves, quais são os maiores desafios para tirar a Lei 10.639 do papel e transformá-la em prática constante e não apenas em algo do mês de novembro? É uma bela pergunta, né? Só para dizer, prof, que eu já me vesti de Antonieta na universidade. Tá? Então, eu sou nascido aqui na cidade, né? Nascido no interior, fui criado no interior, aquela senhora ali. E acho que o Lucas dizia aqui, vou pegar como gancho o Lucas, né? Ele falava das narrativas, né? E de quanto a gente está implicado em desconstruir algumas narrativas, né? Eu acho que o grande desafio, ele passa justamente pelo que nós estamos fazendo, sabe? A gente não tinha esses vestígios, eles sempre foram apagados de algum modo, né? Ou pela narrativa, simbolicamente, e aos poucos a gente vem enegrecendo, por exemplo, o Museu do Imigrante, que já é um grande passo. Um dos passos
que eu estou implicado, né, quando, de algum modo, eu tenho um estalo na vida, assim, e não me dou por satisfeito com a graduação e nem com a pós-graduação, e aí eu resolvo encarar o mestrado na universidade, que não é um lugar de preto, e que, de algum modo, a gente faz pela teimosia, né? Então, eu construo algum vestígio na universidade, na nossa região, e eu me deparo com uma universidade, e aí a gente começa a se dar conta que nós temos uma universidade que ela predomina toda a Serra Gaúcha, né? Praticamente, assim, a Universidade de Caxias do Sul, né? Ela tem os polos de formação em Caxias, Bento, Nova Prata, e ela é responsável pela formação de praticamente 80%, quase 100% dos professores que adentram nossas escolas e formam as nossas crianças depois, né? E a gente foi formado por esses professores. E o meu processo, esse meu combate, ele acaba sendo direcionado para essa estrutura, né? E que, de algum modo, eu faço um chamamento constante. Todas as minhas falas, todos os espaços que eu tenho, que eu não tenho, e que, de algum modo, eu crio na universidade, é justamente para enegrecê-la, de algum modo. Eu entrei, eu levei o meu pandeiro, eu levei a minha pesquisa, eu levei crianças negras, eu levei o meu filho, justamente para a gente desconstruir algumas narrativas e para essas novas professoras que estão sendo formadas por um pensamento totalmente eurocentrista, entendo que existe outros pensamentos que conseguem e dão conta de uma alfabetização para que a gente deixe de falar sobre a educação das relações educacionais como pauta e ela, de fato, se efetue, se efetive como uma educação, como uma alfabetização que se faça parte do processo, né? E não como pauta, que de pauta a gente cumpre e guarda, né? O processo a gente não consegue mais esconder. E é isso que a gente precisa, que esses professores também sejam, de algum modo, descolonizados, né? E passam de fato, proferir uma alfabetização, uma educação que configure e que dê conta de toda essa emaranhada de diferença, né? Que uma criança negra na escola não seja alfabetizada só cantando músicas italianas, como foi a minha alfabetização, né? Pelo menos, tá aí a minha mãe, graças a Deus, eu fui de algum modo, tive uma relação afetiva com os meus professores. Não eram racistas com a gente, né? Que fomos criados numa comunidade, né? Que era aquele símbolo da nossa região, a escola, a igreja e o salão. Então, eu me constituí nessa comunidade, né? Que, de algum modo, a gente não sofremos esse racismo, né? Que o meu filho sofreu, por exemplo, né? A gente foi cuidado. Eu fui sofrer racismo um pouco mais à frente, assim, mas é o racismo que a gente vê justamente por esse predomínio, né? Que foi o que a professora acabou de citar, né? Eu chego num lugar e eu não vejo meus pares e, de algum modo, eles articulam para que a gente se pareça cada vez mais com eles, né? E a gente começa a fazer esse exercício pela estética, né? O cabelo que deixa de existir e a gente vai se escondendo, né? E eu consigo ver esse processo hoje de luta, de combate, com o meu filho, que ele não esconde o cabelo, ele nunca cogitou, né? E acho que é um processo que a gente vai vencendo aos pouquinhos e que a gente consiga estender por outras crianças. Então, eu estou hoje aqui pelas crianças que falam comigo, pelas crianças que me deram um pouquinho das suas experiências, e estou implicado por elas, toda essa energia que a gente vem, recarrega, e, de algum modo, a gente descarrega na universidade e sai de lá com um peso nas costas enorme, porque ela é uma universidade que é branca, que ela tem a estrutura que a gente chama de branquitude, né? E que a gente está aqui implicado para derrubar de alguma forma, e que obras como a do Lucas, né? O trabalho de professores como eu,
dessa minha colega, que a gente se descobre na cidade, a gente vai se descobrindo, né, porque a gente não cruza, mas aí a gente diz, opa, tem mais uma colega preta ali trabalhando e está implicada com esse trabalho, que é um trabalho árduo, cansativo, né? Às vezes eles tentam nos derrubar de algum modo, não é, professora? Né? Mas a gente tem, como diz, né, a gente não está sozinho, a gente não faz esse trabalho sozinho, a gente sempre tem alguém para recorrer. Então é isso, desse modo que eu vejo, né? E a gente aprende, e esses espaços aqui estão aqui para isso, né? A gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender um pouquinho com cada um. Muito bem. Compartilhe uma colocação. Eu fui descobrir, entre parênteses, entre aspas, que sou negra em Bento Gonçalves. Foi aqui que eu sofri meu primeiro racismo também. Mas minha alfabetização vem de Porto Alegre, outra realidade, e tudo que o senhor disse é muito importante mesmo. Prof. Elisângela, por favor. Então, a Zilda acompanha bem de pertinho, né, a realidade ela tem, os netos dela são meus alunos atualmente, né, então a gente acaba compartilhando situações. O desafio maior que a gente tem na rede pública municipal hoje em Bento, eu posso dizer porque eu estou dentro, estou em sala de aula, é a questão da formação dos professores. Quando a gente conseguiu naquela época, né, Zilda, de fazer palestra nas escolas, ia para reunião pedagógica, dava formação de professores. A gente fez um trabalho muito puxado, assim, a gente tirou dinheiro do bolso para ir para os lugares, né? A gente deu o sangue ali. E foi um período assim muito bom, porque tu conseguia ver nos professores a água que eles precisavam tomar para saciar a sede do conhecimento. Porque os professores queriam trabalhar o assunto, a temática afro, o ano inteiro e não só em novembro. Mas eles não tinham onde buscar essa formação. Tinha meia dúzia de gato pingado em Bento que tinha condição de ir levar essa informação. E a gente fez esse trabalho, conseguimos implementar muita coisa por 2 anos. Só que chega um ponto que tu não tem mais perna para abraçar, o bolso não cabe mais o dinheirinho para ir lá pagar Uber, para ir na escolinha, fazer a palestra. E a gente parou um pouco. E sumiu tudo isso de Bento. Eu, como prof da rede, tenho a editora que fornece o material didático na rede do município. E teve um ano que eles trouxeram uma professora, a professora Eliane, muito assim, gente boa, assim, ó. Tipo tu, assim, sabe? Que te inspira, assim. E aí a gente teve uma formação de 1 semana para os profs da rede, né? No dia da hora atividade, vai lá, senta, fala com a prof e tal. E aí terminou. A partir daquele momento, 2 anos atrás, a secretaria começou a exigir que nós trabalhássemos atividades sobre os negros o ano inteiro. E aí vem no memorando. Tirem fotos e nos mandem. Temos que postar o que estamos fazendo. E eu sempre dizia nas reuniões, se eu ver fazendo coisa errada, eu vou denunciar. Porque você está fazendo uma coisa sem noção nenhuma, sem base nenhuma, só para tirar foto e mandar para alguém? Não, assim não serve. Então nem fala nada. O ano passado até fiz um vídeo dizendo assim, não fez nada o ano inteiro da negrada, não faz nada em novembro. Fica menos feio, nem posta nada. E o povo acho que entendeu que não devia fazer isso. Porque tu não trabalhou o ano inteiro, né? Aí nesse ano eu volto para a sala de aula com uma turma, conversamos com a Diri da minha escola, a Zilda conhece. Ó, vai ser trabalhada a temática afrodescendente o ano inteiro, porque eu sou uma prof preta, eu tenho formação nisso e os meus alunos sempre vão ter isso de mim. Na outra escola que eu trabalhava no bairro onde eu moro, sempre teve atividade o ano inteiro, porque eu trazia ideia, os profs abraçavam junto, porque eles tinham uma firmeza, alguém que conhece. Aí eu saí daquela escola, não se fez mais nada. Como é que eu sei? Porque as minhas filhas estudam lá ainda e não tem nada. Na escola que eu trabalho o tempo inteiro. Aí eu vou contaminando os outros professores a fazer atividades durante o ano. Então, essa semana a gente fez um monte de atividades e tal. Falamos sobre abolição, sobre o que levou até lá, né? E o nome da escola é Princesa Isabel. E daí tinha que fazer toda uma temática em cima do tema para conduzir os alunos, né? Então, a gente trabalha muito isso. Mas na minha escola, na escola onde eu tô, e nas outras escolas onde não tem eu, não tem a Zilda, não tem a Isa, como é que vai ser nessas escolas? Mas tu tem que fazer atividade e tirar foto para mandar, tá? Tu tem que fazer isso. Porque é para mostrar que tu tá fazendo, mas fazendo sem base nenhuma. É fazer atividade lá do cabelinho crespo, de massinha, tirar foto e mandar. Isso não é uma educação étnico-racial. Educação étnico-racial é dizer para os meus alunos lá que moram lá na vila, lá no buraco, ei, tu sabe quem é a Ari da Silva? Prof, é minha rua. Tá.
Ari da Silva foi um dos primeiros negros de Bento, uma pessoa importante, um negro de verdade que existiu. E eles, nossa, prof, é a minha rua, porque eles moram lá nos Eucaliptos, então todo mundo conhece. E aí dizer para eles, olha, 13 de maio é morro acima, Ari da Silva, morro abaixo. Por que morro abaixo? Tu faz toda uma conversa com eles, né? De tu vai invisibilizar o preto, o pobre, o periférico aqui na nossa região, botando morro abaixo, né? Aí uma criança numa palestra me diz, prof, é pro turista não ver quando ele passa lá na rua lá em cima. Dói na gente ouvir isso, mas é verdade, uma criança percebendo que nós, pretos, pobres e periféricos, estamos lá no buraco. Eu digo nós porque eu moro na vila também. Então, trazer essas realidades para as escolas, na nossa região, é muito difícil. Porque tu vai ter a escola que trabalha o italiano como língua diversificada, né, nas linguagens que tem, e todo um trabalho voltado à imigração italiana, como os italianos sofreram, nananana. E os negros de Bento? Saíram de onde? Do buraco, da toca da terra? Não, eles vieram de algum lugar por algum motivo. E colocar isso, eu digo assim, muito na gestão, a nível de gestão. Fazer a gestão pública da educação entender que não é assim, tu ir lá dar uma palestra, fazer um desenhozinho, colar na parede e tirar foto, isso não é educação étnico-racial. Não é assim que funciona, né? E quando a gente chega nas escolas, eu vou fazer palestras ainda, o pessoal esse ano pediu muito, vem fazer palestra, e eu dizia, o que a gente vai fazer? Que eu peço para a presidente, o que a gente vai fazer? Não dá, não sei, sabe? Vamos tentar fazer assim, assim. Então, as pessoas ligam para a gente quer uma atividade com o berçário, porque tinha criança autista que, ouvindo o tambor, socializou pela primeira vez em 3 anos de escolinha. Porque o tambor mexeu com ele ficou feliz. E a gente fica feliz também, porque tu vê uma criança, um autista de nível alto, que não socializa com ninguém, chegar a encostar e pedir colo porque ela queria estar perto do tambor, é muito bom, sabe? É muito lindo. E tu vê crianças e jovens que hoje, depois de tanto tempo... Prof, eu lembro da tua palestra que tu falou sobre tal coisa. E tu tá fazendo? Eu pergunto. Sim, né, prof? Não, porque a gente tem que perguntar. Então, acho que o desafio é conseguir que as gestões, num geral, entendam que tem que buscar qualificação. E existe gente qualificada. E não só querer fotinho do nada, uma atividade, uma musiquinha, que não vai servir para muita coisa, né? E querer fazer um depoimento aqui também, né? Presidente, eu vou contar. Quando a gente vai para as escolas, a gente tenta levar situações do cotidiano, do dia a dia, das coisas que acontecem, né? E aí a gente chega, assim, numa realidade, quando tu disse, né? Aqui se constrói o racismo. Eu sempre digo que se constrói, porque a minha filha mais velha, ela foi vítima de racismo 2 vezes na vida dela. E isso deixou marcas nela. E eu conto isso para os alunos para eles entenderem. 8 meses de idade, ela tinha, tô lá na parada do ônibus, aquele bebê imenso, louco de fome, fim do dia, né? A mãe estava trabalhando. A criança enxerga uma teta. Eles não vê a mãe, ele vê a teta que ele quer mamar. Estou amamentando na parada do ônibus. Desce uma senhora de origem italiana, olha para minha filha com aquela boca toda escorrida de leite, né? Rindo para mim. De quem é esse nenê? Porque a minha filha, quem conhece, ela tem a pele branca, né? De quem é esse nenê? É meu. E a pessoa sai. Pô, só porque ela é branca e a mãe é preta? Como assim? Né? Passa o tempo, ela vai para a escola, 6 anos de idade, uma criança muito falante, chega em casa, vai tomar banho quietinha. Essa criança não está normal. Essa criança sempre falando. O que foi, Bia? Nada. Mas quando ela disse nada, eu sabia que tinha. O que foi? Nada. Aí conversa, fala do dia, ela disse assim, mãe, a minha coleguinha disse que o meu cabelo não é legal porque não é liso igual o dela. E ela tinha o cabelo todo cacheado, uma leoa, assim, uma juba imensa. Aí eu disse, não, filha, teu cabelo é lindo e tal. Botei no grupo da família. Deixa todo mundo a par. Aí a avó já queria ir na escola, matar, destroçar, fazer tudo aquilo de vó, né? Fui na escola, conversei. A prof disse que ia conversar com as crianças, fazer um trabalho. E ela sempre andava com o cabelo solto. E ela quis amarrar o cabelo. E não quis mais soltar o cabelo. Passam-se 3 anos da situação. Fui dar palestra numa escola, num bairro vizinho. E eu contei essa história para as crianças verem que não pode, né, fazer isso com o colega, que são pequenos e tal. E depois, no intervalo, a prof me disse, tu viu quem que foi a criança? Eu disse, não vi. Acho que o anjinho da guarda passou a mão e disse, não olha. E ela me falou quem era a criança. Porque era uma criança que a família produzia racismo no bairro
E ela foi ensinada desde pequena. Porque quando eu contei a situação, a menina chamou a prof e disse, prof, tu contou que era eu. Eu até hoje não sei a cara dessa menina. Sei que família que é, que gente que tu é, eu sei. Mas assim, eles são ensinados de pequenos a fazer esse tipo de coisa. E a gente, enquanto educador, tenta tirar isso naquelas 4 horas dentro da escola. Mas eles vão para casa as outras 20 horas. E ali a gente não tem acesso. Mas era isso. Muito obrigada, professores. Perguntas para a professora Elisângela e professor Agenor? Boa noite a todos. Meu nome é Leandro, para quem não me conhece. Ouvindo a ele falar, me veio uma cena. Meu pai é negro. Meu pai é nascido e criado no Morro da Mangueira, lá no Rio de Janeiro. Veio para o Rio Grande do Sul para jogar bola. Conheceu a gringa da minha mãe, se apaixonou. E quando eu era criança, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, minha pele é branca, né? Ele tinha ido me buscar na escola. Não deixaram ele me levar. Porque ele não era meu pai. Não foi aqui em Bento, eu não sou daqui, eu sou de Santiago, na fronteira oeste do estado, mas a gente vê que as violências são as mesmas, né? Mas a minha pergunta é no sentido de como trabalhar. A gente está vindo, e não só na alfabetização, mas o ensino médio, que o senhor é professor, como trabalhar? Porque está complicado, né? A gente vê um conservadorismo, um reacionarismo, um fascismo mesmo, eugenista presente na nossa juventude. O que a gente pode fazer? Porque eu sempre falo que o racismo não é algo que me afeta diretamente porque eu não sou negro, mas me afeta no momento que aquela criança lá do eucalipto sabe que estão escondidos lá para o turista não ver. Quando a prefeitura municipal pinta todo ali a partezinha que o turista vê para esconder. Quando a prefeitura municipal, através da Guarda Civil Municipal, oprime, bate, rouba os itens de um vendedor ambulante. Aí vai para as redes sociais e aquela juventude que, em tese, deveria mudar o mundo, deveria ser a chamariz da revolução. Até o Che Guevara sempre disse que jovem não ser revolucionário uma contradição genética, está lá reproduzindo aquele racismo, está lá reproduzindo aquele fascismo, aquela eugenia. Como a gente trabalhar? Como é que a gente consegue desmistificar? Porque aí, certo, a gente vai falar sobre educação antirracista, já vamos falar, comunista. Aí já vem uma outra perseguição que a gente sabe que é típica aqui da nossa região. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode desmistificar esse assunto para que o pessoal entenda, para que a juventude em especial entenda que ela também é afetada? Que ela pode ser branca, mas se ela mora no eucalipto, ela também é afetada. A gente fala bastante sobre a situação ambiental. Por que será que nos bairros nobres tem saneamento básico? Por que será que nas vilas ainda é valeta com esgoto? Como é que a gente pode fazer essa reflexão para que ela seja de fato algo que mude algo, né? Porque, como a prof. Ele disse, não adianta a gente falar em novembro sobre o assunto e nos outros 11 meses fingir que não existe e esquecer. Como é que a gente pode fazer isso ser algo contínuo e que de fato faça alguma mudança estrutural? Como é que é teu nome? Desculpa. Leandro. É uma pergunta bem desafiadora, né, Leandro? Veja bem, eu dou aula para o ensino médio em 2 escolas bem distintas. E hoje o racismo, né, ele sai um pouco debaixo do nosso guarda-chuva, assim, e ele se espalha pelas redes sociais, né? Então, a gente tem que ser muito sorrateiro com o ensino médio, porque as crianças, elas falam, né? As crianças, elas apontam, os adolescentes não. Eles machucam de outro modo. E eles atacam bastante pelas redes sociais. E eu digo isso por conhecimento de causa, e causa recente, sabe? Acho que enquanto a gente não se fortalece, por que acontece?
vamos falar sempre do nosso território, né? Eu não sei quantos colegas você tem, iguais a mim, iguais a você. Quantos colegas você tem iguais a mim, iguais a você, né? Quantos colegas negros a gente tem na escola? Olhando para nossa região, eu costumo dizer, a gente não tem, né? A gente não tem. A gente reveza às vezes um ou dois. Então, enquanto essa ajuda não chega, a gente tem que ter muita malemolência. E como você diz, né? Quando você vai trabalhar de algum modo essas questões da negritude, a gente tem que cuidar como a gente direciona, justamente para não ser cancelado antes mesmo de começar algum trabalho, né? Então, eu tenho usado como ferramenta o que os meus escritores mandam eu trabalhar, você entende? E, de algum modo, eu carrego para dentro da escola. Carrego pela capoeira, carrego pelo maculelê, carrego pelo tambor, eu carrego pelo pandeiro, que o pandeiro está sempre comigo, né? O pandeiro está no carro, meu pandeiro está no carro. E sempre que eu consigo, estão me dizendo que eu tenho que ir lá agora, olha só. Sempre que eu consigo, eu carrego ele para dentro da minha sala de aula. Eu não sei se eu falei, eu sou professor de educação física, né? Eu carrego minha sala de aula é o ginásio. Então, sempre que eu consigo, eu carrego ele para lá. E eu ensino, veja bem, o meu método de ensino é pela roda, né? Então, eu sempre chego na quadra e eu uso a marcação do meio da quadra como meu espaço. E ali é o discurso. E eles sabem que a gente está em roda, não é pelo que tem um círculo grande ali, é porque tem um significado, tem um sentido, sabe? E nesse trabalhar, nesse discurso, porque o adolescente, eu encaro o adolescente como ele não está pronto. Ele não está pronto. Então, eu costumo dizer para meus colegas, olha, ele fez isso, mas ele não está pronto. Ele ainda tem salvação. A gente ainda consegue dobrar ele de algum modo, né? Então, a gente tem que fazer as dobras nesse território de algum modo, né? Então, o território, ele nos atravessa e a gente tem que atravessar o território de algum modo, como diria Milton Santos. Em alguma medida, ele fala mais ou menos assim, né? O território, ele nos atravessa e ele nos diz como a gente tem que atuar e, de alguma forma, a gente atua sobre ele e dobra, de alguma forma, como a gente aprende, como das nossas ferramentas. Então, eu tenho o pandeiro, eu tenho o tambor, né? E a gente vai ali e a gente tenta negociar com a gurizada e a gente mostra as culturas diferentes, os grupos diferentes. E eu tenho trabalhado a educação física deste modo, sabe? De um modo por grupos, aonde eles consigam identificar que as culturas elas se atravessam, né? E que a narrativa ela não se sustenta. Então, antes da gente comprar essa briga, que eu estou derrubando uma narrativa, eu mostro para eles. Você está vendo? Isso aqui é emprestado daqui foi para lá, e a cultura que você cultua, está tudo certo, ela tomou emprestado alguma coisa de lá, né? E nós pegamos aquilo lá, sabe? Então é assim que funciona. E aí acho que a gente consegue costurar alguma coisa diferente, né? O resultado a gente nunca vai saber. Eu não acredito no fim do racismo, eu não acredito. Eu acredito mais no fortalecimento dos meus pares, né? A gente precisa parar de construir pessoas negras que tenham medo de terminar o ensino médio, sabe? Medo de entrar na universidade, medo de entrar no restaurante, medo de ouvir sua música, medo de pegar o seu instrumento, sabe? A gente precisa construir pessoas mais fortes, né? Porque o racismo ele não vai acabar, não acredito nisso. A gente não vai terminar com ele, né? Então é como eu encaro, né? Parar de baixar a cabeça, parar de me sentir menor. Acho que começa por aí. Então sempre que eu encontro um aluno que é o meu espelho, opa, tem que fazer um trabalho aqui. E outros, aqueles que de algum modo se sentir parte, a gente vai investindo, né? A gente está vendo um monte de gente aqui que é branco, né? E que não faz parte dessa estrutura da branquitude, né? Que está aqui com a gente, está fazendo combate.
Então, sempre que a gente encontra uma brecha, a gente arrasta mais um, e mais um, e mais um, e a gente vai somando cada vez mais. Acho que é por aí. É um trabalho de formiguinha que a gente se fortalece cada vez mais aí. Obrigado. Prof. Elisângela. Como mãe de pré-adolescentes que sou, né? Pré-adolescentes pardas e que dizem, se tu perguntar que raça que tu é, elas dizem, eu sou negra. Que a minha família é negra e eu só tenho uma pele mais clara. Então, elas foram treinadas para isso, né? E lidando, trabalhando com adolescentes, é mostrar o exemplo. Eu sempre chego nas palestras e digo assim, esse é o meu currículo. Eu aprendi isso, eu faço isso, eu sou assim, assim, assim. Por que eu tenho que falar isso? Para vocês saberem que o preto pode e vai fazer. Então, vocês que são pretos, ou pobres ou periféricos, morou na vila, tu é preto. Tu tem uma família meio estranha, tu é preto. Acostume-se com isso. E mostrar o exemplo para eles. É certo ou errado? Tem o que é lei, tem o que não é lei, tem o que é moral, o que é legal, né? Dentro das leis. E dar o exemplo. A gente educa pelo exemplo, né? E mostrar para eles o que acontece. Como fere tu ser um jovem racista. Conheço jovens racistas. Na escola a gente encontra com esses adolescentes. Primeira coisa que eu digo, ó, diretora, eu vou ligar para a polícia. Já fica esperta. Chama esse guri para conversar. Daí ela faz toda uma conversa. O que tu quer que eu diga, prof? Eu quero que tu diga para ele que é errado, que a realidade que ele vive é essa, que por ele morar na vila, ele vai sempre ser um vileiro. Ele pode ter a pele branca e o cabelo claro, mas ele vai ser vileiro. E ele tem que entender que não é porque a pele dele é mais clara do que a do coleguinha que ele está ileso, que ele vai passar pelas violências, que se a polícia, a GCM abordar ele na rua, ele vai pro paredão igual. E eu falo assim, tá, gente, de fato. Ele vai igual pro paredão junto com os outros, pela realidade e pelo lugar de onde ele vem. Então, tentar dar exemplos para eles também faz, porque adolescente às vezes tem que impactar ele, né? Tu conversa, chega uma hora que tem que dar impacto. Ó, tu vai pro paredão igual. E a gente tem história demais para contar sobre isso, né? Sobre o irmão que foi emparedado pela polícia, né? A gente tem aquele meu pai que não sai na rua sem a carteira no bolso, porque ele foi ensinado que o preto na rua tem que ter documento. Então, a gente ensina desse modo para os nossos jovens, com um exemplo também. Sim. Professora Jerusi, ao resgatar a história de Antonieta de Barros, você nos mostra uma pioneira na educação e na política. Como o exemplo de figuras históricas negras ajuda a construir a identidade de estudantes negros hoje, que ainda enfrentam um currículo muitas vezes eurocêntrico? A gente já está encerrando? Não, acredito que eu vi o Lucas fazendo um sinal. Sim? Sim. Eu vi o sinal, tá bom. Eu vou juntar duas coisas aqui, tá? Eu só vou dar um pitaco na pergunta que ele fez, por duas razões. A primeira delas é porque eu estou numa organização, numa sociedade, numa entidade do movimento negro. E as respostas dos dois professores, elas estão corretíssimas num campo. Mas nós temos o outro campo. Defender a educação como um direito, a educação nas relações étnico-raciais como um direito, não é? Ela é uma legislação, ela tramitou no jogo democrático de como se tramita a legislação nesse país. Ela foi sancionada, ela alterou a LDB desse país e, portanto, ela é um direito de toda pessoa negra. Saber de si na escola, da sua história, da sua identidade. E daí, eu falo de um lugar de militante do movimento, porque eu sou uma ativista na educação, é papel da Sociedade 13 de Maio e dos agregados brancos e pretos, não é? Exigir a implementação da lei. Porque o professor faz um trabalho, e os outros também são obrigados, é obrigatório. A lei diz, torna-se obrigatório, não tem opção. Não tem opção. Esse comportamento, essa cultura que se aceita de que o professor faz se ele quer. Ele é um servidor público. Ele está ali para exercer o que é de direito do público dele, não o que ele acha.
Então, é fundamental se manter firme na luta pela implementação da Lei 10.639. Tá? Isso é uma questão que eu acho assim, não negocio em hipótese alguma. E, para isso, é preciso também prestar atenção no comportamento. Nós, do Movimento Negro, demandamos anualmente para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina um pedido de consulta nas redes públicas e privadas sobre a Lei 10.639. E em muitas, o que acontece é o comportamento da secretaria mandar fazer, tirar foto para mandar para o relatório do Ministério Público. Entende? Porque isso implica no orçamento daquele sistema educacional, se não estiver implementando. Mas nós, que estamos há 40 anos na pauta, só de olhar uma fotografia, a gente já sabe se aquilo ali teve trabalho pedagógico ou se não teve. É para inglês ver, sabe aquele, o famoso feito nas coxas. Então, assim, eles estão indo, mas a gente já está vindo, a gente já aprendeu as estratégias de lidar com isso, porque nós somos pessoas qualificadas para entender de educação. E não é só de educação das relações raciais. Eu não me sinto capacitada só para isso. Eu me sinto capacitada para entender sobre educação. Eu posso ser secretária de educação no meu município. Por que não? Ou vou me deixar só lá num lugarzinho para discutir relações étnico-raciais? Então, essa a gente tem que ser mais avançado nesse sentido, porque é um direito. A outra questão que me implica, eu vou deixar só uma questão, assim, a gente precisa discutir um pouco essa nossa identidade branco, filho de gente preta. Eu, quando te olhei desde o começo, eu te identifiquei como um menino preto, sabe? Eu acho que a gente tem os olhos, a gente tem as afinidades. Você foi lá na frente do pagode, fez um vídeo, deu uma sambadinha, que eu vi. Então, veja bem, essas atenções que eu tive, que você não viu, mas que eu te vi como um menino preto. Eu não vou te dizer como um menino de pele retinta, porque ser preto tem outros elementos, não é? Então, assim, eu sou um homem branco. Será? Essas cromatizações dentro do nosso campo, não é? A gente precisa pensar, porque eu entendo que branco é filho de duas pessoas brancas. Né? As outras são outras questões que a gente pode discutir. Então, se eu tenho um pai preto e uma mãe branca, eu preciso pensar o que eu sou. Não é? A sociedade ela vai dar uma passividade para ti por estratégia. Mas quando ela descobrir que alguém na tua família é preto, ela vai te boicotar. Especialmente se ela entender que o teu pertencimento racial é forte. Então, assim, esses lugares que a gente também precisa trabalhar e talvez com mais pessoas iguais a você junto com o movimento. Sabe? Com a filha dela também, não é? Como é que a gente se vê nesses lugares assim? Porque, às vezes, o movimento também interdita essas pessoas. Tem disso também, que eu sei. Essas gerações contemporâneas mais do que a minha, né? Mas eu acho que é preciso pensar assim, sabe? Eu te vi como um menino, um belíssimo menino preto. Eu vou falar de Antonieta dizendo o seguinte... quando eu escrevi o livro, foram 7 anos de pesquisa. O que nós tínhamos eram 2 dissertações de mestrado e uma de doutorado e 2 TCCs, todos escritos por mulheres brancas, na universidade, na história. E quando eu li aqueles trabalhos, eu percebi que faltava um ritmo negro naquela história. Como que mulheres pretas, ela, a mãe dela e a irmã dela, Leonor de Barros, e a mãe com contato tão perto que dava para pegar na mão o cativeiro onde ela viveu, né? Antonieta nasceu somente há 13 anos após a abolição da escravatura. Como é que aquelas histórias estavam tão embranquecidas? Taticamente colocando ela como uma figura isolada, uma exceção da regra.
E eu disse, não, essa história não é assim. Né? Essa história tem mais coisa a ser contada. E eu comecei, então, a me aprofundar naquilo que eu tipifiquei conceitualmente como estudos afrogenealógicos. Então, hoje, eu aposentada, eu me dedico a escrever biografias de pessoas negras, dentro de um campo em que eu defini, conceituei como afrogenealogia. Por que afrogenealogia? Genealogia é um estudo que está aí, corrente. Os brancos estudam muito genealogia, tem brasão, tem os cambau. Nós temos uma categoria chamada genealogia negra. Mas a afrogenealogia eu trago de uma outra implicação. Eu digo o seguinte, de ponto de partida, brancos e negros estudar genealogia não tem ponto de partida igual, não é? Pessoas que viveram como livres não têm o mesmo ponto de partida de pessoas que foram escravizadas, donos de alguém, que não trouxeram a sua descendência, que não trouxeram a sua linhagem, que não trouxeram a sua ancestralidade, que tiveram que usar o sobrenome de alguém, Jeruse Romão. De quem é Romão? Não sei. Dos meus antepassados é que não é. Entendem? Então, eu começo então, a reescrever a história dela, a partir da mãe dela. E dizer, não, ela não era isolada, não. Ela tinha uma irmã preta aqui, ó, que participou dos movimentos de professores, que participou de movimentos literários. Não, ela não era isolada, não. O irmão dela fundou a Associação dos Pintores de Florianópolis. Ó, o pai dela foi maestro de uma banda musical, veio da Bahia. Então, a forma como a gente constrói a identidade, usando os arquivos históricos, que aí eu estou trazendo a categoria racismo burocrático. O que é o racismo burocrático dentro da afrogenealogia? É quando os sistemas operam para que você não tenha acesso às coisas, em várias modalidades. Por excesso de burocracia, por negligência do acesso à informação que você quer. Já tem pesquisa sobre isso. Pessoas pretas demoram muito mais para ter seus processos atendidos do que pessoas brancas, não é? Às vezes, inclusive, a pessoa branca só precisa conhecer aquele funcionário que está sentado lá naquela mesa, que o processo dele já... E conosco, eles têm prazer de mandar nós voltarmos uma vez, mais outra vez, mais outra vez. É uma dificuldade. A Secretaria de Educação não sabe nem quantos profs pretos tem. Não, exato. Então, assim, a Antonieta, ela não serviu só para ser um livro de sucesso, que está na 3ª edição, que não é vendido em livraria nenhuma, ele é vendido na minha bolsa, 3.000 exemplares, né? E que esse ano quase se cogitou ser samba-enredo de uma escola do Rio de Janeiro. Não é só sobre isso, é sobre uma mulher preta que olhou outra mulher preta, que percebeu que nos movimentos históricos tinham pretitudes que as outras biógrafas, outras pesquisadoras, que biografia é o livro, as outras pesquisadoras que escreveram não causaram dano à memória dela, não estou dizendo isso, mas não trouxeram uma identidade preta, ela estava embranquecida. E aí eu entrego a Antonieta para a população preta, que era esse o meu objetivo, sabe? Então, é basicamente isso. Lancei o segundo, que é o livro com discurso dela, e em julho estou lançando o livro sobre a irmã, Leonor de Barros, que é a irmã dela. E aí eu quero simbolicamente, viu, te entregar a biografia para a Biblioteca da Sociedade, 20 de novembro. Último exemplar da 3ª edição. E também quero te entregar a matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais, escrita pelo nosso município, para ficar na biblioteca à disposição dos professores. Tá bom? Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pelo conteúdo. Eu saio daqui, finalizo essa mesa, olha, com a cabeça, que nem eu digo, trabalhando muito, fervendo. Estou muito feliz mesmo, muito obrigada. Isso. Então, nós encerramos a nossa segunda mesa.
Por favor, novamente, o pagode do Chaves. Deixa eu só agradecer, muito obrigada, que eu não vou permanecer para amanhã, não é? Eu vou sair cedo para Porto Alegre e de lá para Salvador, mais 12 horas, vou chegar à noite amanhã. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. O primeiro evento que eu participei, chamado Negro Educação, primeiro evento de todos, foi na Sociedade Floresta Aurora, em Porto Alegre, em 1987. Então, eu tenho muito carinho por esse território. Então, agradeço a quem veio. Muito obrigada. Também quero agradecer o pessoal da Libras aqui. Obrigada muito. Tchau, gente. Agradecimentos. Tchau, professora. Muito obrigada pela sua vinda. Também dizer muito obrigado, né? Pela oportunidade. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Amanhã eu trago o chimarrão, prometo. Bom, também deixo meus agradecimentos. Agradecer também ao Inhanha, ao Lucas Inhanha, né, que carregou um pedacinho da minha família para esse livro, né? Meu pai está ali com as suas contribuições, né? A gente também que é uma família formada nessa terrinha aqui, né? E minha mãe não está no livro, mas com certeza também tem as suas contribuições, né? Afinal de contas, estou aqui, firme e forte, né? Obrigado, mãe, por vir me assistir, tá? E obrigado, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado a minha esposa e a minha filha, que estão ali também, a Letícia e a Laura. Meu Deus do céu.